irmãos? Amém. Ainda em pé nesse mesmo espírito. Você que trouxe a sua Bíblia, abre ela aí e você vai abri-la hoje no Novo Testamento, no último Evangelho, o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 2, vê se diz assim na tua Bíblia. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Versículo 4 agora de João 2. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só até aí, por enquanto. Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te agradecer pela tua presença, pelo tempo que nós tivemos, Senhor, de louvor e de adoração ao teu nome com canções. O nosso desejo, o Senhor sabe, que é sempre te adorar em espírito e em verdade. E nós, Senhor, com o nosso coração quebrantado, com o nosso espírito contrito, queremos ainda na tua presença ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor. Esta voz, como diz as Sagradas Escrituras, tem o som de muitas águas. Essa voz, Senhor, que alcança aonde a voz de nenhum homem alcança. Essa voz que nós queremos ouvir nesta noite, Senhor. E se ainda há algum impedimento na nossa vida ou neste lugar, Pai, nós repreendemos no nome poderoso de Jesus. E a partir de agora, queremos, Senhor, mais uma vez, ser recebedores da Tua Palavra, recebedores e praticantes, o que é mais importante para nós. Pai, que em nenhum momento dessa ministração, Senhor, a gente se perca em meio à Palavra, Senhor, em meio ao que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Muito pelo contrário, que nós tenhamos os nossos ouvidos atentos e a nossa alma e a nossa vida preparada como uma terra fértil para receber, Senhor, mais uma vez, as sementes das Sagradas Escrituras, ó Pai. Continua a falar conosco. Mais uma vez nós oramos e já te agradecemos, porque a Tua Palavra sempre nos encontra neste lugar e nessa noite, claro, não será diferente. E já te agradecemos por isso, Senhor. Em Teu nome que oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Toda atenção à Palavra do Senhor a partir de agora. Nós lemos aí João capítulo 2. E é um texto, ou é uma história, acredito que conhecida da maioria de nós. Acredito que, chutando baixo, aí 90% de nós que estamos reunidos hoje aqui na igreja conhecemos esta passagem de João capítulo 2. E é só João que fala a respeito desse milagre, que foi o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, em um casamento. Nesse texto, Jesus realiza o seu primeiro grande milagre. Você leu comigo? Ele transforma a água em vinho. E a princípio é estranho, porque pensando bem, vamos analisar o contexto da história. Jesus pega algo que é indispensável, que é a água. Nós não vivemos sem água. Nenhum ser humano vive sem água. O planeta, na sua maioria, é formado de água. 70% dele é água. Logo, a gente conclui que é algo indispensável. Mas mesmo sendo algo indispensável, em João 2, a gente vê que Jesus pega este algo indispensável na vida de qualquer ser humano e transforma em algo supérfluo, que é um vinho. Agora, me diga você, para o ser humano, é mais importante a água ou o vinho? A água. Claro, é óbvio. Agora, se a água é importante, se a água é indispensável, talvez não seria... Supondo que a gente não conhecesse o final dessa história,
Será que não seria talvez mais racional ou um milagre talvez mais importante para uma multidão? Jesus, por exemplo, reunir as pessoas ali em um deserto, por exemplo, e pegar... Não, quem tem vinho? Olha, eu trouxe aqui um pouquinho de vinho e tal. Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar o vinho em água. Vamos pegar aquilo que é supérfluo e vamos transformar naquilo que é indispensável. Por quê? Porque aí a gente vai matar a sede desse povo, a sede da multidão que está no deserto, como eu supus aí alguns instantes atrás. Não sei, talvez seria um exemplo ou um milagre talvez mais natural, né? Ao invés de transformar a água em vinho. E é estranho também porque até hoje tem gente que você já deve ter ouvido isso em algum lugar ou de alguma pessoa. Porque de vez em quando a gente ouve as pessoas pegando textos da palavra de Deus, às vezes versículos isolados do contexto, para dizer, não, olha, eu acho que pode isso sim. Eu acho que isso não tem problema nenhum, porque, segundo este exemplo, ou segundo este versículo, ou segundo essa palavra, ou segundo esta vírgula da Bíblia, mesmo que todo o resto da Bíblia diga o contrário, não, olha, manipulando aqui este versículo, a gente pode dizer que é o contrário do que a palavra de Deus diz. E eu estou dizendo isso porque vira e mexe a gente vê as pessoas usando esse texto, ou esse grande milagre de Jesus, que foi mesmo um grande milagre, como um pretexto, de repente, para consumir bebida alcoólica. Porque as pessoas dizem, se o próprio Jesus transformou a água em vinho, então, pelo menos, eu acho que o vinho está liberado. Não, a gente pode aí, talvez ter alguma discussão a respeito de cerveja, ou a respeito de outras bebidas alcoólicas, mas vinho está liberado. Porque veio Jesus aqui em João capítulo 2 e liberou a história com esse milagre. É claro que são pessoas que não se importam em estudar o assunto de uma maneira mais profunda, ou estudar o contexto, pelo menos, do capítulo de João 2, ou não se importam de saber a respeito da história, ou se há alguma diferença entre o vinho do Antigo Testamento e o vinho do Novo Testamento. Não, o que importa é que Jesus liberou para a gente consumir vinho, cerveja, cachaça e todas as demais bebidas alcoólicas, sem culpa, porque está na Bíblia, dizem algumas pessoas. Mas você já aprendeu aqui, junto comigo também, que todas as vezes que Jesus cita essa palavra vinho, no Novo Testamento principalmente, ou até mesmo participa com os seus discípulos de vinho, trata-se de um vinho chamado mosto. Se você pegar aí a tradução original do Novo Testamento, escrito em grego, você vai ver lá que todas as vezes que é citado a palavra vinho, é mosto, no original grego. Ou seja, vinho não embriagante. Vinho não alcoólico, suco de uva não fermentado, para ser simples e direto. Ok, mas vamos supor que você nunca ouviu isso. Ok, estou sabendo hoje, pastor. Você me falou a respeito de mosto, dessa diferença do vinho do Antigo para o Novo Testamento. Beleza, agora, mas vamos supor, por exemplo, que eu não saiba disso. Ok, tudo bem, ninguém tem a obrigação de saber o grego, por exemplo. Agora, irmão, vamos usar só o raciocínio lógico. Não vamos nem apelar para os antigos escritos do Antigo Testamento. Vamos só usar o raciocínio e basta usar um pouquinho do nosso raciocínio humano para concluir que tipo de vinho foi servido nesse casamento. Quer ver só? Vamos pensar junto. O casamento nessa época, já falei aqui outras vezes, vou falar de novo, durava 7 dias. Festança. Tinha do bom e do melhor. Até hoje os judeus agem dessa maneira em relação ao casamento, em relação ao matrimônio. É extremamente importante para eles. Agora, se o vinho era embriagante e a festa durava 7 dias, irmão, como é que estavam os convidados no 7º dia? Trançando a perna.
Depois de 7 dias bebendo vinho embriagante, eles estariam, claro, completamente bêbados. Agora, se fosse assim, você acha que Maria, você leu comigo, você acha que Maria estaria reclamando para Jesus que o vinho tinha acabado? Ó, Jesus, seguinte, acabou o vinho. Eles já tá passando o efeito do álcool, já não tem mais tanta gente cambaleando, então é melhor dar um jeito para manter a alegria na festa. Eu acho que Maria não ia fazer isso, não sei, eu acho que não. Eu acho que ela não dirá, ó, daqui a pouco vai todo mundo embora, porque já estão com a cara cheia, né? Então a gente precisa manter o povo aqui, vamos embriagar eles mais, vamos dar mais vinho, mais cachaça, mais bebida. Só estou usando o raciocínio. E mais, você acha que Jesus iria produzir de 600, você leu aqui comigo, né, traduzindo, de 2 a 3 metretas, aí 6 talhas, isso equivale a mais ou menos de 600 a 900 litros de bebida alcoólica. Você acha que Jesus iria transformar, ou iria transformar mesmo, 900 litros de água em vinho, só para manter os convidados bêbados? Não sei, só um raciocínio. Você tira suas conclusões aí. Você acha que Jesus iria realizar o seu primeiríssimo milagre? Você acha que ele iria manifestar a sua glória pela primeira vez na face da terra, humanamente falando, na frente de toda uma multidão, na frente do povo, transformando a água em cachaça? Não, irmão, eu acho que não. Não sei, digo de novo, tire as suas conclusões aí. Agora, para mim, é blasfêmia acreditar nisso, né? Mesmo porque, já que a Bíblia não se contradiz, a gente já aprendeu isso aqui outras vezes, vem Paulo lá em Efésios capítulo 5 e diz, ó, não vos embriagueis com vinho. Eu acredito que Paulo não ia falar o contrário do que Jesus tinha ensinado. Mas ele disse, não vos embriagueis com vinho. Eu acredito que Jesus pensava da mesma maneira, claro. Jesus transforma a água em vinho, em bom vinho, ou seja, em vinho com sabor mais doce. Não é um vinho com mais álcool, como algumas pessoas dizem também. É um vinho mais doce, com um sabor mais adocicado. Todo mundo se espanta, o milagre é realizado. Acredito nesse milagre. A Bíblia mostra que a festa era grande, né? Já disse aqui que a festa durava 7 dias. A festa estava cheia, a festa era grande. Agora você imagina a situação. Hoje a gente vê os noivos, né, que vão se casar, preocupados em fazer uma festa aí de casamento que dura no máximo aí, sei lá, 3 horas, 4 horas, pouco mais, um pouco menos em alguns casos. E eles ficam preocupados com o que dar de comer ou o que dar de beber, sei lá, a 100 pessoas, 150, 200 pessoas. Às vezes um pouco mais. E aí a gente percebe que nem sempre dá para chamar todo mundo, né, que a gente conhece, quando vai se casar. Só que nessa época, a festa durava 7 dias. Tinha que, durante 7 dias, os noivos e a família dos noivos tinha que dar o que comer para toda essa gente. Imagina só, uma semana. Tem gente que vai se casar, né? Não, o quê? Não vou dar de comer de graça pro povo? Durante 3 horas? Durante 4 horas? Agora imagina se fosse judeu então. 7 dias dando de comer e de beber para um monte de gente, né? Uma semana, para toda a vizinhança. Não podia convidar meia dúzia para um jantarzinho familiar, não. Com judeus não tinha isso. Seria vergonhoso. E tem mais, não podia faltar vinho porque vinho era o símbolo da honra para os convidados. A preocupação de Maria é justificável quando acabou o vinho? Simplesmente porque acabar o vinho era a maior ofensa em um casamento. O casal estava desonrando os convidados. O casal estava desonrando a sua família. Acabar o vinho era uma coisa terrível. Não é como hoje, por exemplo, que em qualquer casamento, aqui não, né? Que aqui é uma benção. Mas tem gente aí que, irmão, qualquer casamento as pessoas falam mal.
Você conhece gente assim? Pode ter o casamento com o melhor buffet, né, da cidade. Aí servir caviar. O cara sai reclamando. Vai servir salgadinho com refrigerante. Sai reclamando também. Mesma pessoa. E aí, o casamento estava bom? A festa estava boa? Olha, estava bom, mas o salgadinho estava meio murcho. Chegou na minha mesa, já estava frio. Não estava legal. A coca já estava quente, já estava meio sem gás até, né? Até passei mal por causa acho que foi a maionese que não estava boa. Não é que ele comeu meio quilo de maionese, é o preparo que não foi bem feito, né? As pessoas até falam, mas depois de uma semana, pô, esqueceu. Daqui a pouco tem outro casamento, você esquece. Agora, nessa época, irmão, não era bem assim. Casamento era festa de casamento, cerimônia de casamento era coisa séria. Até hoje, os judeus agem dessa maneira em relação ao casamento. Aí você começa a entender por que Jesus decidiu realizar o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. Porque, para mim, o maior milagre aqui, nesse texto que a gente leu de João 2, não foi a água ser transformada em vinho. Foi a restauração da imagem dessa família. Já que era algo tão vergonhoso, já que era algo tão prejudicial assim para a família na época, o acabar o vinho, eu acredito que Jesus estava querendo restaurar a imagem de uma família. E não há lugar melhor para se começar um ministério do que no meio de uma família. Você vê o tempo todo a seriedade com que Jesus leva o assunto família. Aliás, desde Gênesis. Está aí a criação de Adão e Eva que não nos deixa mentir. Você percebe a seriedade que o assunto família é levado em conta na Bíblia, que é a palavra de Deus. E aí, quando a gente analisa os nossos dias, já que a Bíblia e Jesus leva tão a sério família, irmão, como é que está a família nos dias de hoje? Como é que está o retrato da instituição chamada família nos dias de hoje? E aí eu percebo por que a nossa sociedade está como está. Sabe por quê? Porque já não valoriza a família como deveria valorizar. Casar não precisa mais. Porque casamento é uma instituição falida. E tem mais. Família agora, beleza, não é homem, mulher, filhos no futuro, é homem e homem, ou mulher e mulher. A gente percebe o quanto desvalorizado está sendo essa palavra, não só a palavra, mas a instituição família. E a partir daqui, irmão, eu aprendo algumas lições para nós nessa noite. Se você está prestando atenção, dobre a sua atenção a partir de agora. A primeira lição que a gente aprende aqui, nesse texto de João capítulo 2, é que a matéria-prima do milagre que Jesus realizou, e até hoje, a matéria-prima do milagre na minha vida e na sua vida, se chama obediência. Diga para o teu irmão, a matéria-prima, irmão, do milagre, para ele ser realizado na sua vida e na minha também, se chama obediência. Pergunte assim para ele, você gosta de milagre? Você quer milagre? Então, primeiro passo, obedeça a Jesus. A matéria-prima do milagre é a obediência. Por que Jesus realizou esse milagre? Ah, pastor, porque ele tem poder. Verdade. Diz a Bíblia que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Nas suas mãos está todo o poder. Ele tem poder. Por que Jesus realizou esse milagre? Ah, porque ele tem poder. Tá, verdade. Agora, tudo bem, mas não foi só isso. Porque me diga você, todos os milagres que a gente pede para Deus se realizam? Com sinceridade, fala aí. Não. Mas pastor, eu sou crente. Sou servo de Deus. Pois é, mesmo assim. Tem coisa que a gente pede, tem milagre que a gente pede e ora
e faz campanha, e faz jejum, e espera, e não acontece. Ou pelo menos ainda não aconteceu. Em outros casos. Há casos em que a gente ora pedindo a Deus uma bênção, e a bênção não vem. Naquela hora, às vezes demora um pouco mais. Às vezes não é vontade de Deus, como a gente já aprendeu aqui várias vezes. Então Deus diz, companheiro, filhinho, não. E a gente aceita como servo de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Agora, peraí, se Jesus tem poder para realizar milagres, por que existem milagres que não acontecem? Por que milagre não acontece toda hora então? Simples. Basta a gente ver a Bíblia como um livro de milagres também. E se a gente vê a Bíblia como um livro de milagres, a gente vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, você vê milagres se realizando o tempo todo, várias vezes, e outros não se realizando também, por conta de obediência. Eu não vejo, pelo menos não vi até hoje. Se tiver, depois você me fala. Deus realizando milagre na vida de nenhum servo desobediente, rebelde, negligente, desobediente. Não lembro, irmão. Porque a matéria-prima do milagre de Deus se chama obediência. Não está na Bíblia. O povo sai do Egito, para citar só mais um exemplo. O povo sai do Egito de maneira milagrosa. E aí está lá agora, sendo perseguido por Faraó e o seu exército. Eles chegam diante do Mar Vermelho, você conhece bem a história. Moisés começa a orar a Deus e Deus diz, pode parar de orar. Como assim parar de orar? Não, Moisés, não é hora de clamar. Moisés, você vai completar o versículo para mim. O que Deus disse para Moisés. Moisés, diga ao povo que marche. Você está clamando, Moisés? Bacana. Muito bom. É bom clamar. Orar faz parte da vida do cristão. Mas agora é hora de marchar. E aí imagina, a Bíblia não diz, mas imagino eu que Moisés pensou, Senhor, marchar para onde? Só tem mar na frente, atrás tem exército. Do lado não dá para fugir, como é que a gente vai dar a volta no mar? Não dá tempo. Moisés, obedeça. Pela lógica, eu volto, pela fé, eu sigo. O que Moisés fez? Seguiu. Seguiu, marchou, obedeceu e o milagre aconteceu. Simples assim. Porque às vezes falta milagre. Irmão, na maioria das vezes falta milagre porque falta obediência. Tem até uma canção que diz, inspirada na Bíblia, na palavra de Deus, naquele texto que fala a respeito da mulher que tocou no manto de Jesus e foi milagrosamente curada, né, da hemorragia que ela tinha por muitos anos. É a canção diz, para tocar no manto, tem que estar prostrado. Para tocar no manto, tem que estar ajoelhado. Tem que buscar a Deus. Tem que dobrar os joelhos. Tem que obedecer. Para ver o milagre, tem que estar na posição correta. Para ver o milagre, tem que estar de joelhos. Porque aí sim, milagres acontecem. Para ver milagre, tem que obedecer. O milagre mais importante em João 2 foi o livramento da vergonha de uma família. Beleza, pastor, onde está a obediência? Versículo 5. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto Jesus vos disser. Olha, é o seguinte, obedeça. Maria ouve a voz do mestre, vai até as outras pessoas e diz, olha, obedeçam, tudo que ele falar, vocês têm que obedecer. Para o milagre acontecer. Olha, tragam as talhas. Trouxeram as talhas. Obedeceram. Olha, encham as talhas de água. Encheram as talhas de água. Olha, levem até o mestre-sala. Levaram até o mestre-sala. Obedeceram. Obedeceram, o impossível aconteceu.
Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Mas o primeiro passo, irmão, é nosso, de obedecer ao Senhor. Ele realiza o milagre, mas a matéria-prima se chama obediência. Segunda lição. Jesus sempre, irmão, dá mais do que pedimos ou pensamos. Não, você não está ouvindo. Você perdeu a chance. Vou dizer de novo. Vamos supor que eu não tenha dito nada. Primeira lição. Obedecer para que o milagre aconteça. Segunda lição. Jesus dá mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Para quem crê. Efésios fala a respeito disso. Mas o Senhor opera em nós muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera na nossa vida, o poder do Espírito Santo de Deus, diz o texto de Efésios. Acabou o vinho, acabou a festa, só nos resta a vergonha. E aí? E aí chega Jesus e diz, não, a festa não pode parar. Não, a festa vai continuar. Não, a festa não vai parar não. Jesus poderia ter usado, por exemplo, um outro método para esse milagre, né? Ele poderia ter avisado o mestre-sala, antes da festa começar, que o vinho era pouco. Vou te dar uma dica. Sei que você conhece bem aí a realização de festas, mas o vinho é pouco, hein? Acho melhor já dar seus pulos aí, porque daqui a pouco o vinho não vai durar 7 dias não, então é melhor você já se preparar. Jesus podia ter avisado de repente o mestre-sala, né? Ele podia ter dado, vou realizar o milagre da amnésia no povo. Agora já deu 7 dias, acabou a festa, vamos todo mundo embora. Ele podia ter realizado de uma outra maneira. Ele podia até ter providenciado um vinho igual ao que estava sendo servido na festa. Mas não. Jesus transforma a água em vinho e diz o versículo 10 de João 2 que ele transforma em um vinho ainda melhor. Por quê? Porque Jesus dá mais do que pedimos ou pensamos. Amém. O que parecia o início de um tempo de vergonha na vida dessa família e na vida desse casal se tornou em dupla honra para a glória do nome de Jesus, claro. Jesus não só livra essa família da vergonha, mas também qualifica a festa de casamento. Ele dá uma qualidade a mais, né, na festa de João capítulo 2. Por quê? Porque, irmão, é assim que Jesus é. Ele sempre dá mais do que pedimos ou pensamos. Agora, sempre tem um agora, né? Sempre tem um senão. Agora, o problema, irmão, é que a gente sempre acha que o sonho é sempre maior do que nós. Pior, às vezes a gente acha que o sonho é maior do que Deus. Às vezes a gente acha que o sonho que a gente tem é maior do que o poder de Deus. Às vezes a gente mata o sonho no embrião antes mesmo dele nascer. Quer saber? Acho que isso é coisa da minha cabeça. Não vou nem prosseguir, não vou nem sonhar mais, porque isso é muito alto, é muita areia para o meu caminhão, né? Como diz o ditado popular. E aí, no nosso palavreado evangélico, no nosso evangeliquez, a gente sempre tem um costume de dizer, quando algo não dá certo, já que a gente é crente, né? Já que a gente é evangélico, a gente diz, não, foi o inimigo que se levantou, né? Não deu certo, foi o inimigo. Só que, irmão, para quem não tenta, para quem desiste antes de tentar, ou para quem mata o sonho no embrião antes dele crescer e antes dele nascer, para quem não tenta, para quem desiste, para quem para antes de começar, irmão, ele não precisa nem de esforço. O inimigo, se é que acontece isso, ele pode ficar sentado do mesmo jeito, do jeito que ele está. Não precisa nem de esforço, não precisa nem se levantar. Porque ele não tem nem o trabalho de se levantar, porque quem derrotou a pessoa foi ela mesma. Por quê? Não vou nem tentar. Vou desistir. Já expliquei aqui a diferença entre desistir e fracassar. Fracassar, irmão, não é problema.
De vez em quando a gente fracassa. A gente investe em algo, investe em uma pessoa, ou faz alguma coisa, a gente, não, vai dar certo. E às vezes não dá. Acontece na vida de qualquer um. Fracassos acontecem, vitórias e derrotas. Já disse várias vezes, ganhos e perdas. Agora, o nosso problema, irmão, às vezes, é esse jeito, essa mania que a gente tem de desistir. Contra os desistentes, aqueles que desistiram da vida, desistiram de sonhar, desistiram de crer, essa desistência já basta para a pessoa ser derrotada. Está entendendo até aqui? Diga amém. Amém. Irmão, entenda nessa noite que o Senhor tem para você mais do que você tem pedido ou pensado. Os planos que Deus tem para você são maiores do que os planos que você tem para você, inclusive. Diga isso para o teu irmão. Os planos que Deus tem para você, irmão, são maiores até dos planos que você tem para você mesmo. Fala assim para ele, agora tem uma coisa. O único que pode impedir é você. Então não impeça. Não desista. Porque Deus vai te dar mais do que você tem pedido ou pensado. No nome de Jesus. Por que você acha que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo? Simples. Porque dentro de mim existe um ser desistente. Por isso que vem Jesus e diz: toma cuidado com você, hein? Toma cuidado com esse ser que tenta crescer dentro de você o tempo todo. Toma cuidado com o velho homem, com a velha mulher. Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque dentro de você existe um ser desistente. Existe um ser que de vez em quando quer fugir da luta, porque fugir é mais fácil do que enfrentar. Tem um eu dentro de nós que só quer vitória se a vitória vier de mão beijada. Irmão, estou inventando alguma coisa? A gente vive, a cada dia que passa a gente vê isso. A gente vive num mundo que quer tudo fácil. Mas é tão complicado assim, não tem um outro jeitinho? Não tem um jeitinho brasileiro? Que vergonha, né, para o nosso país. Não tem um jeitinho mais fácil? Se eu te der cinquentão, não vai agilizar o processo? A gente quer vitória se a vitória vier de mão beijada na maioria das vezes. Mas quando você decide ir após Jesus, quando você decide negar-se a si mesmo, você percebe que existe um eu dentro de mim que ainda sonha. Quando você nega o seu eu, aquele eu desistente, aquele eu que quer desistir de sonhar o tempo todo, que quer desistir da família, que quer desistir da vida profissional, da área financeira, da vida espiritual, da vida ministerial, da vida sentimental, dos relacionamentos, da vida emocional. Quando você olha para Deus e você nega a você mesmo, você percebe que ainda há dentro de você um ser que sonha. Um ser que quer ser melhor, que quer crescer, que quer ser, acima de tudo, seguidor de Jesus. E, irmão, é esse eu que tem que prevalecer dentro de nós. O velho eu tem que ser negado. O velho eu tem que morrer, de verdade. E o que tem que prevalecer é esse eu que sonha. Esse eu que espera em Deus. Esse eu que sabe que o Senhor tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Não seja vítima de você mesmo. Jesus sempre dá mais do que nós pedimos ou pensamos. Terceira lição. Quando a alegria acaba, ir até Jesus é a certeza que nós temos de recuperar aquilo que foi roubado. Quando a alegria acaba, ir até Jesus é a garantia de recuperar, inclusive, mais do que se havia perdido. Como você canta de vez em quando. Restitui, eu quero de volta o que é meu. E a gente pensa, não, aquilo que foi tirado de mim vai voltar. Irmão, não é isso que Deus quer, na maioria das vezes. Deus quer te dar mais do que você tinha. Ou algo melhor do que foi tirado de você.
Algo a mais do que o que você havia perdido. A gente está olhando para trás dizendo, Senhor, recupera isso aí que ficou para trás. Deus diz, filhinho, olha para frente. Filhinho, tem na sua frente aí muito mais do que você tem pedido. E muito mais do que o que você perdeu. E quando a gente vai até Jesus, a gente tem essa garantia de recuperar mais do que se havia perdido. Está no texto. O vinho acabou, e agora? Agora, Maria poderia ter ido falar com o mestre Sala. Mestre Sala, sei lá, dá um jeito aí, meu. Se vira nos 30. Faz um quissuco aí, dá um jeito, porque não dá para ficar assim. Maria poderia ter ido falar com o noivo. Noiva, a coisa tá preta, hein, Acabei de ver lá que o vinho acabou. Dá um jeito aí. Ela podia ter sido, por exemplo, não foi, mas ela poderia ter sido, por exemplo, uma mensageira de más notícias. Ou qualquer outra pessoa que estava na festa. Acho melhor a gente ir embora. Ouvi uma conversa aí que acabou o vinho. Tô até vendo. Se começou assim esse casamento, não sei nem como é que vai ser depois. Porque se já acabou o vinho na festa, irmão, aqui não, né? Mas hoje você sabe que mensageiro de má notícia é o que mais tem, né? Aí fora, né? Os mensageiros de má notícia faltaram hoje. De repente você nem chega no lugar. Você nem chega no trabalho, na escola, em casa, na igreja ou em qualquer outro lugar. Você nem chega, nem senta, aí vem o mensageiro trazer a bomba. Que bom que você chegou, porque tem um problema aí. Tem um problema aí, e a coisa é feia. Já chega com uma notícia. Não é querendo falar não. Longe de mim querer fofocar. Longe de mim querer trazer problema para você. Não é querendo falar não, mas vieram me falar. Pronto. Estão falando por aí. É problema. Quando você ouve essa frase... Você já percebeu? Você conhece alguém assim? Que parece que tem gente... Não sei, parece. Que tem gente que tem satisfação de falar de desgraça. Tem satisfação em contar... Não. Como assim você não está sabendo? E aí ele se alegra, porque ele é o primeiro a contar. Às vezes até em coisa simples. O acidente que teve aí, você não ficou sabendo? Faz 20 minutos que aconteceu, já estou sabendo. Foi feia a coisa, tinha miolo para todo lado, tinha sangue. E ele se alegra em contar. Ele conta detalhes. Mensageiro das más notícias. Agora, quando a gente lê João 2, no versículo de número 2 também, você percebe que Jesus era convidado da festa. Está lá, não estou inventando. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus era um convidado, irmão. Eu acredito que muita gente nem sabia, ou todo mundo, né? Acho que ninguém sabia, talvez devia ter ouvido um boato e tal, mas aí, acho que a maioria nem acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Porque mesmo depois que muitos milagres foram realizados, muita gente não acreditou ainda, e não acredita até o dia de hoje. Imagina agora, antes de realizar milagre, pessoas dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Tá, o que ele fez? Não, até agora não fez nada. Então tá. Jesus era onde eu quero chegar? Que Jesus era um convidado. Então, teoricamente, ele não tinha nada a ver com a história. Eu acho, irmão, eu acho que não convidaram Jesus porque ele era o milagreiro. Porque até então não tinha realizado milagre nenhum. Ou porque ela era o Filho de Deus, porque até então também não tinha se colocado, talvez, como Filho de Deus.
O ministério dele começa, você conhece bem a história, nos 3 últimos anos da sua caminhada na terra. Ele era um convidado. Teoricamente, não tinha nada a ver com a história. Mesmo assim, Maria vai falar com quem? Com Jesus. Foi falar, diga-se de passagem, com a pessoa certa. Se quer continuar, diga amém. Amém. Maria foi falar com a pessoa certa. E a gente, irmão, o que a gente faz, hein? Quando chega o mensageiro das más notícias, quando vem o pepino, quando o telefone toca e uma má notícia nos alcança, quando algo que a gente não gostaria que acontecesse bate à nossa porta, e aí, o que a gente faz? Na maioria das vezes a gente quer achar alguém influente para resolver o nosso problema. A gente quer de repente achar alguém influente na terra para resolver o nosso pepino. Toda hora, não, eu tenho que achar. Época de eleição ferve, né? Isso. Esse sentimento, esse pensamento. Não, eu tenho que achar um político. Eu tenho que achar um empresário. Eu tenho que achar alguém influente que possa mexer os pauzinhos. Olha o jeitinho brasileiro de novo aí. Alguém que possa mexer os pauzinhos para resolver essa situação aí. Agora, irmão, entenda uma coisa nessa noite. Você não precisa entrar e sair do gabinete de gente importante. Como diz a Bíblia, vou dizer de novo, que eu já disse aqui várias vezes. Você precisa entrar no teu quarto, buscar o teu Deus em secreto. Em secreto Ele te ouvirá e te recompensará. Amém. Melhor gabinete que tem. Quarto. Irmão, tem coisas que não se resolve ligando o dia inteiro procurando ajuda. Tem coisas que só se resolvem com o joelho no chão. Milagres só acontecem quando nós estamos de joelhos. E Maria me ensina aí que ir a Jesus é a saída certa. Por quê? Porque Jesus é a pessoa certa. Às vezes as pessoas se sentem culpadas, às vezes até de vir falar com o pastor, né? Falou, pastor, eu sei que você está ocupado. Eu sei que tem bastante gente aí para falar. Eu sei que tem muita coisa para fazer, muita gente para aconselhar de repente. Mas irmão, é verdade. Às vezes tem mesmo. Mas já disse aqui e repito, se eu não quisesse estar aqui, não estaria. Se eu não quisesse pregar, não pregaria. Se eu não quisesse aconselhar, não aconselharia. Se eu não quisesse ajudar as pessoas, como de vez em quando acontece, irmão, eu ficaria em casa. Não viria na igreja, não pregaria, não aconselharia, não oraria, não riria junto, não choraria junto. E às vezes a gente acha que também está incomodando a Deus. Não, acho que dá para resolver isso sozinho. Acho que dá pedindo ajuda para minha família, pedindo ajuda para os meus amigos, para os meus camaradas, para o meu chefe, ou para quem está abaixo de mim no serviço, ou para os meus colegas. Eu acho que dá para resolver isso sozinho. Não vou incomodar Deus com os meus problemas. Sabe que é errado quando a gente pensa assim? E eu vou explicar o porquê. Quem aqui ama? Pergunta simples, viu, irmão? Não é pegadinha. Pode ficar tranquilo. Quem aqui ama alguém? Bem, todo mundo. A gente ama. E é amado por gente também. Mesmo que seja uma pessoa só. Agora imagine a seguinte história. Se você de repente receber um torpedinho, né, uma mensagem no celular de manhã, dessa pessoa que você ama, logo ao acordar dizendo, amor, você já se derrete. Amor, só mandei essa mensagem para dizer que eu te amo. É ruim ou é bom? Claro que é bom. A gente vai gostar, né? Beleza, acordou. Na hora do almoço, você vai receber outra mensagem da mesma pessoa dizendo, amor, lembrei de você.
Lembrei que os meus melhores almoços são quando você está comigo. Ai, que doce, que fofo. Tem gente que acha bobagem, mas irmão, faz bem para a alma. Vou perguntar só para as irmãs, faz bem ou não faz, irmãs? Ó a dica, hein? Você ouviu, né? Beleza, passou o almoço. À tardezinha, chega outro recadinho, dizendo: amor, tô aqui tomando café. E eu lembrei que antes de te conhecer, eu não tomava café. Hoje não vivo sem café, mas também não vivo sem você. Ah, que amor! Agora, me diga você, foi um monte de mensagem. Citei só 3, mas foi um monte durante o dia todo. Agora me diga você, isso é bom ou é ruim? Como é que a gente fica no final do dia? Pô, essa pessoa é mala, hein? Ficar mandando mensagem, vou desligar o celular. Claro que não. A gente fica feliz, para dizer o mínimo, né? Se depois vai encontrar com essa pessoa em casa, no final do dia, ai, Jesus. Para os casados, viu, irmão? A gente fica feliz, por quê? Porque ama. Agora, onde eu quero chegar? Se você não enjoa de quem você ama, por que a gente acha, às vezes, que vai estar incomodando a Deus? Por que a gente acha, por exemplo, que Deus enjoa de nós quando a gente fala com Ele toda hora? Você acha que Deus vai dizer, pô, já vem esse filho de novo aí? Já vai orar de novo? Já vai falar comigo de novo? Você acha que Deus acha isso, irmão? Claro que não. Se Deus nos ama, e ama mesmo, de verdade, com amor incondicional, senão não teria enviado o seu único filho para morrer por nós na cruz. Então, irmão, é uma satisfação, para dizer o mínimo, para Deus, ouvir a nossa voz, ou receber um recadinho nosso. O problema é justamente o contrário, quando a gente não se lembra dele. Porque se até a gente, até nós que somos seres humanos, a gente gosta de um recadinho, de uma adulação, de um elogio de vez em quando, irmão, imagina Deus. Imagina só, como se a gente fica chateado quando alguém não se lembra. Pô, passou meu aniversário, pô, esse meu amigo nem para lembrar de mim. A gente fica chateado, né? Imagina como é em relação a Deus, no nosso relacionamento com Deus. Eu acredito que se sair um torpedo de agradecimento da sua boca para Deus, também o seu dia será melhor. Por isso que vem a Bíblia e diz no livro de Salmos: agrada-te do Senhor. A grosso modo, a Bíblia está dizendo, olha, faz um agradinho para Deus. Diga que o ama, sem pedir nada em troca. Louve a Ele. Adore a Ele no meio do dia. Não vá só aos pés do Senhor para pedir, aquela incessante lista de pedidos que às vezes a gente coloca na presença do Senhor. Não, agrada-te do Senhor. Completa o salmo para mim. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ele fará o que deseja o seu coração. Agrade ao Senhor. Quando a alegria acaba, ir para Jesus é garantia de recuperar mais do que se havia perdido. Quarta lição. São só 22, já vai acabar. Não importa o motivo da perda. Em Jesus, sempre há restituição. Acabou o vinho. O que Jesus tem a ver com isso? Vou dizer de novo, teoricamente nada. Ele era um convidado. O que Jesus tem a ver com nada? Mas Jesus estava lá. E onde Jesus está, sempre há restituição. Versículo 2. Foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus foi convidado. Ele estava lá.
Será que Jesus é convidado para as nossas festas? Será que Jesus é convidado para o nosso dia a dia? Será que Jesus é convidado para o nosso trabalho? Ou quando a gente está na escola ou na faculdade? Será que Jesus é convidado de honra no nosso dia a dia? Será que quando a gente acorda a gente convida Jesus para estar conosco no decorrer do dia? Será que ao deitar a gente convida Jesus para deitar conosco? Talvez a gente convida, talvez por isso, muitas vezes a insônia entra no nosso quarto, porque falta Jesus. Falta Jesus ser convidado para estar conosco, inclusive naquele momento. Falta Jesus nesse cômodo, no quarto. Irmão, Jesus tem prazer em fazer parte da nossa agenda. Por quê? Porque onde Jesus está, sempre há restituição. Amém. Quinta e última lição. Com Jesus, irmão, sempre é possível começar de novo. Amém. Com Jesus, sempre é possível reiniciar. Já percebeu? Todo final e começo de ano eu falo isso. Já percebeu que sempre a gente fala de recomeço, de reinício, de começar de novo? Só no começo do ano? Não era para ser assim, irmão. Por quê? Porque com Jesus sempre é possível começar de novo. Em qualquer dia, em qualquer mês. Você não precisa esperar virar a folhinha de 2013 para 2014. E toda hora a gente vê isso, né? Alguma coisa começa a dar errado no ano, né? A gente começa a serelepe, né? Janeiro. Esse ano vai ser bênção, vai ser glória. Tudo vai dar certo. Chega fevereiro, março, as coisas não começam a acontecer como a gente esperava que iria acontecer. Aí a gente vai chegando no meio do ano, junho. Nossa, por que acaba logo 2013, né? A gente vê as pessoas dizendo por aí. Porque as pessoas acham que só dá para reiniciar, só dá para começar de novo quando virar a folhinha. Irmão, não precisa. Com Jesus sempre é possível começar de novo. Um casamento estava começando aqui em João 2. Começando. Mas podia acabar aqui mesmo. Sabe por quê? Por causa da vergonha. Por causa da humilhação deste casal e dessa família. Há projetos na nossa vida que às vezes estão exatamente assim. Ao começar, já é deixado de lado. Melhor não prosseguir, porque vai ser vergonha. E aí entra ano, sai ano, e há sonhos, planos e projetos mal acabados na nossa vida. Quantas coisas a gente começa e não prossegue? Né? Pra gente pensar no travesseiro. Até nessa instituição chamada igreja, a gente vê isso também o tempo todo. Né? Gente que começa e para. Irmão chega na igreja ou começa o ministério e o primeiro mês é um avião. Né? Tá aí para o que der e vier e faz e acontece. Daqui a pouco, cadê, irmão? Parou. E fora da igreja também a gente vê isso. A gente vê gente que diz, eu sou de Deus, o meu projeto também é de Deus, e tem mais, como eu sou de Deus, como o meu projeto é de Deus, então eu vou provar para todo mundo. Eu vou provar para todo mundo, inclusive para essas pessoas aí que falam de mim. Eu vou provar para todo mundo que eu sou de Deus, que o meu projeto é de Deus. Eu vou provar para os meus inimigos que tudo vai dar certo. Que eu sou um homem de Deus. Né? E a gente vê as pessoas às vezes se decepcionando na igreja, em um ministério, ou por causa de pastor, ou por causa de irmãos da igreja, e ele sai da igreja, e ele fala mal, e ele diz, quer saber? Agora vou provar para todo mundo que eu tô com a razão. Pô, já começou errado. Quer saber? Agora também eu vou provar para esse pastorzinho aí, que eu também posso ser pastor. Vai ver só, daqui a uns anos. Começou errado. E por isso que a gente vê aí as pessoas
querendo provar o tempo todo para todo mundo, quer saber? Não, então eu vou abrir uma igreja também. E vai crescer vertiginosamente, vai ser a maior igreja do bairro, da cidade, do Brasil, do planeta e das galáxias. Porque comigo é assim. Aí começa um monte de ministério, mas um monte de ministério meia boca. E quem faz 200 coisas meia boca para Deus, na realidade não está fazendo nada. Por quê? Porque está fazendo relaxadamente, como diz Jeremias 48, versículo 10. E fazer relaxadamente é fazer dizendo que é para Deus, quando na verdade é para si mesmo. Irmão, tem tanta gente, não sei, talvez seja impressão minha, irmão. Talvez esteja ficando velho, estou chegando nos 40, esteja ficando chato. Mas eu tenho a impressão que tem muita gente por aí dizendo que é para Deus, mas para o seu nome aparecer. Nossa, cara, como você é bom. Como você é de Deus. Como você é bam. E as pessoas pensam assim, não, se eu fizer isso, né? Então vou te contar um conselho pastoral. Há pastores que pensam assim, não, se eu fizer isso, vai encher a igreja. Aí eu fico pensando, ok, mas quem te mandou fazer isso? Se eu fizer eventos a semana toda, todo dia, toda hora, se tiver um monte de campanha, se eu abrir a igreja às 7 da manhã e fechar à meia-noite, aí vai dobrar o número de gente na igreja. Ok, beleza. Mas quem te mandou fazer isso? Parece que as pessoas se preocupam, vou dizer de novo, que eu já disse aqui várias vezes, se preocupam mais com os métodos, com o como fazer, do que com o quem mandou fazer. E quer saber, irmão, para ser simples e direto, igreja que abençoa é a igreja que faz o que Deus manda fazer. Simples assim. Igreja que abençoa é a igreja onde Jesus é o convidado principal. Convidado de honra. Quer saber, irmão? Jesus é o convidado da nossa festa. Jesus é o convidado da nossa vida. Se é preciso reiniciar algo na sua vida, reinicie. Mas reinicie, irmão, com Jesus. Senão o risco de não dar certo é grande. Ele tem que ser o nosso convidado de honra. A matéria-prima do milagre é a obediência. Jesus dá mais do que pedimos ou pensamos. Jesus é a garantia de recuperar mais do que se havia perdido. Em Jesus há sempre restituição. Com Jesus sempre é possível reiniciar. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra mais uma vez. E Pai, o meu desejo, e eu acredito que o desejo do Senhor também, é que a gente não só ouça essas lições que foram ditas aqui, mas que a gente coloque em prática, Pai, essas lições que o Senhor nos ensinou nesta noite. Lições de João 2, lições do primeiro milagre que o Senhor realizou na terra. Pai, em primeiro lugar, nós queremos ser servos, filhos, amigos, obedientes. Senhor, nos ajuda a obedecer a Tua voz, a Sua palavra, mesmo quando for duro, mesmo quando a gente sentir na nossa carne a dor. Mesmo, Senhor, quando for para matar o nosso eu, para fazer a Tua vontade. Como o Senhor disse, negar a nós mesmos. Pai, a gente quer fazer isso, porque o nosso desejo é obedecer ao Senhor. A obediência foi a matéria-prima desse milagre, Senhor, e nós queremos viver milagres do Senhor na nossa vida. Mas em primeiro lugar, ajuda-nos a obedecer, Senhor. Porque o Senhor dá, eu creio assim, mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor realizou um milagre tão fenomenal, tão sobrenatural. Isso podia ter feito o básico, mas o Senhor fez mais. O Senhor transformou a água em um vinho ainda melhor do que o que havia na festa. E eu creio que o Senhor pode fazer isso na vida de cada um de nós. Realizar mais do que nós temos pedido ou pensado, segundo o poder do Espírito Santo que opera na nossa vida. E Pai, nós queremos ter a certeza
que quando nós nos chegamos a Ti, nós temos a garantia de recuperar mais do que se havia perdido. Porque aconteceu isso em Caná da Galileia. Que isso seja real na nossa vida também, Senhor. Nós queremos aprender e praticar essa lição. E queremos entender também, Senhor, que com o Senhor, com o nosso Deus, não importa o motivo da perda, em Ti sempre há restituição. Aconteceu com Jó, aconteceu com Abraão, aconteceu em João 2 e acontece na nossa vida também, porque o Senhor é Deus da restituição. E com o Senhor, ó Pai, sempre é possível recomeçar. Mas, Pai, hoje, amanhã, depois, qualquer dia, quando for preciso recomeçar alguma área da nossa vida, nós queremos recomeçar contigo, Senhor. Porque sem Ti, Pai, é pura perda de tempo. O que for preciso começar de novo ou reiniciar, ó Pai, seja qual área da nossa vida precise disso. Nós queremos, Senhor, sempre recomeçar e começar também a cada dia contigo, Senhor. Porque contigo sempre é possível reiniciar tudo. Que o Senhor seja, e esse talvez seja o pedido mais importante nosso nessa noite, ó Pai. Que o Senhor seja o nosso convidado de honra. A cada festa, a cada culto, a cada amanhecer, a cada passo, a cada decisão, quer seja pequena ou grande, que o Senhor seja o nosso convidado especial, o convidado de honra na nossa vida. Porque se for assim, Senhor, nós temos a real certeza de que vai dar certo. Porque contigo, de uma maneira ou de outra, dá certo. Às vezes não é da nossa maneira, mas, Senhor, melhor que seja assim, melhor que seja do seu jeito. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos a praticar tudo o que foi dito. Em nome de Jesus aqui oramos e Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Se em algum momento você foi tocado por essa palavra, aplauda ao Senhor e agradeça a Ele mais uma vez. Senhor, nós Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelas lições que aprendemos de Ti nessa noite. E somos gratos. Porque o mesmo Deus que realizou milagres, ó Pai, em Caná da Galileia, é o mesmo Deus que nós servimos ainda no dia de hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você acha que coloque-se em pé no seu lugar, com a mão sobre o seu coração, receba a bênção final. Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai, Te agradecemos, Senhor, pelo que recebemos de Ti nessa noite, pela Tua palavra, pela Tua presença, que, claro, nos acompanhará mesmo ao final do culto. E nós oramos, Senhor, e declaramos que mesmo quando nós saímos por essas portas, que o inimigo não vai nos roubar em tudo de tão precioso que recebemos de Ti, e também não nos impedirá de voltarmos a este lugar e sermos abençoados por Ti pela Tua palavra. Leva-nos em paz, continua conosco, que os Teus anjos, como diz a Tua palavra, continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal a nós e a toda a nossa família. Dá-nos também, Senhor, uma noite de descanso tranquila e uma semana, Pai, abençoada e vitoriosa, debaixo dessa palavra. Leva-nos em paz e continua conosco. É em Teu nome que oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de dar um abraço no teu irmão, abraça aí 2 ou 3 pessoas pelo menos. Diga, ó, uma semana de vitória para você em nome de Jesus. E até quarta, sexta, sábado e domingo.